Olá, caro estudante concurseiro, bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Método da Aprovação. Vamos dar continuidade à nossa playlist de história falando sobre as antigas civilizações. Hoje vamos falar sobre a Grécia Antiga. A Grécia Antiga ela é dividida em diversos períodos que eu vou separar aqui para vocês, mas primeiramente vamos entender em que região que ficava localizada a Grécia Antiga. Ela foi uma civilização que ocupava a região sul da Europa, entre a Península Balcânica e a Península do Peloponeso, próxima à região do Mar Mediterrâneo. Isso por volta do ano de 1100 a.C. até o ano de 146 a.C. É um dos povos mais importantes da história, com muitas contribuições, dividido em 5 períodos. Então vamos entender um pouquinho. O período pré-homérico, que foi de 2000 a 1100 a.C., foi um período de formação e ocupação da nação grega, certo? A economia dele se baseava também, como a gente viu no Egito Antigo, a economia se baseava na parte da agricultura, da cobrança de impostos, também teve as artes, né? Eles tinham bastante coisa referente a teatro, artesanato, Olimpíadas, que a gente vai ver mais posteriormente. O período arcaico, que foi de 800 a 500 a.C., que foi um período quando surgiu o conceito de polis, que foram se formando as cidades-estado. A cultura foi se expandindo pelo Mediterrâneo e muitos avanços foram obtidos, como a invenção do alfabeto fonético. O período clássico foi de 500 a 338 a.C., que foi o período do auge da civilização grega, com muitos avanços na arte, cultura e acontecimentos de diversas guerras. A arte grega é uma arte muito bonita, que era muito feita estátuas, monumentos muito realistas, então por isso eles tinham bastante destaque aí na região naquela época. A formação da Grécia em si se deu por civilizações vindas de diversas partes da Europa, como os povos jônios, os aqueus, os eólios, os dórios, cretenses e até micênicos. Continuando, tivemos o período helenístico, que é muito conhecido aí, que é o período de 338 a 136 a.C., que começou a iniciar o declínio da civilização grega, que foi dominada pelo exército macedônico e depois, posteriormente, pelos romanos. A gente vai ver mais a seguir. O teatro grego era um espetáculo, era algo muito importante para os gregos. Vocês podem ver que aí tinha um teatro antigo que tem muitas arquibancadas, ou seja, o povo grego ele ia muito ao teatro para poder prestigiar os seus artistas. O teatro era muito utilizado de máscaras e era muito focado na questão das expressões, a tristeza, o medo, a alegria, essas questões. E surgiu realmente o teatro lá na Grécia, né? Antes muito mesmo de surgir aqui nas outras regiões. Mais um pouquinho aqui sobre a Grécia Antiga. Também um conceito que surgiu muito na Grécia, que foi muito importante, foi a questão da democracia, onde nasceram Aristóteles, Platão e Sócrates. As suas atividades econômicas, que a gente falou aí, era nos alimentos, na agricultura. Além disso, também tinha a conquista de outros territórios, como a gente pode ver na primeira figura, a parte das guerras, das conquistas. E também existiam os Jogos Olímpicos, que a gente pode ver aí na segunda imagem. Sobre a decadência da Grécia Antiga. A decadência da Grécia. 2 grandes conflitos marcaram o declínio grego na derrota por macedônicos, primeiramente e depois pelos romanos, como falado anteriormente. Esses 2 conflitos foram guerras médicas entre gregos e persas e guerra do Peloponeso, que é uma guerra muito famosa aí, que foram entre os atenienses e os espartanos, né? 2 cidades muito importantes da Grécia, o que gerou uma guerra civil. Nas guerras médicas contra os persas, a Grécia conseguiu derrotá-los. Apesar de ter sido muito difícil para a Grécia, ela conseguiu a vitória. Em 338 a.C., Filipe da Macedônia derrotou e conquistou a Grécia. Mas com a morte de Alexandre o
Grande, que era o sucessor de Filipe, os romanos acabaram conquistando aí a Grécia. Então, só para a gente fechar aqui um pouquinho sobre a Grécia Antiga, eles deixaram um legado muito importante. Foram muitas influências na história, filosofia, medicina, teatro, astronomia, artes, literatura e arquitetura. A história foi criada aí por Heródoto, que foi o primeiro a escrever uma obra histórica sobre os costumes e a cultura sobre os lugares onde ele visitou. Então foi aí que surgiu a história. A filosofia teve grandes contribuições, como dito aí, sobre Sócrates, Aristóteles e Platão, que criticavam as diferenças e os preconceitos e defendiam a simplicidade. A gente não vai falar sobre a religião da Grécia aqui nesse vídeo, para não ficar muito grande, então eu vou trazer uma parte 2 falando só sobre a mitologia grega para vocês, certo? Então, espero que tenham gostado desse vídeo, curte, deixa seu like aí para fortalecer o canal, deixa um comentário e segue a gente nas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo!